Capítulo 3 dos direitos individuais. Artigo 49. São direitos do adolescente submetido ao cumprimento de medida socioeducativa, sem prejuízo de outros previstos em lei. Inciso 1. Ser acompanhado por seus pais ou responsável e por seu defensor, em qualquer fase do procedimento administrativo ou judicial. 2. Ser incluído em programa de meio aberto quando inexistir vaga para o cumprimento de medida de privação de liberdade, exceto nos casos de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa, quando o adolescente deverá ser internado em unidade mais próxima de seu local de residência. Inciso 3. Ser respeitado em sua personalidade, intimidade, liberdade de pensamento e religião e em todos os direitos não expressamente limitados na sentença. Inciso 4. Peticionar por escrito ou verbalmente, diretamente a qualquer autoridade ou órgão público, devendo obrigatoriamente ser respondido em até 15 dias. Inciso 5. Ser informado, inclusive por escrito, das normas de organização e funcionamento do programa de atendimento e também das previsões de natureza disciplinar. Inciso 6. Receber, sempre que solicitar, informações sobre a evolução de seu plano individual, participando obrigatoriamente de sua elaboração e, se for o caso, reavaliação. Inciso 7. Receber assistência integral à sua saúde, conforme o disposto no artigo 60 desta lei. Inciso 8. Ter atendimento garantido em creche e pré-escola aos filhos de 0 a 5 anos. Parágrafo 1º. As garantias processuais destinadas ao adolescente, autor de ato infracional previstas na Lei 8.069, Estatuto da Criança e do Adolescente, aplicam-se integralmente na execução das medidas socioeducativas, inclusive no âmbito administrativo. Parágrafo 2º. A oferta irregular de programas de atendimento socioeducativo em meio aberto não poderá ser invocada como motivo para aplicação ou manutenção de medida de privação de liberdade. Artigo 50. Sem prejuízo do disposto no parágrafo 1º do artigo 121 da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, a direção do Programa de Execução de Medida de Privação de Liberdade poderá autorizar a saída monitorada do adolescente nos casos de tratamento médico, doença grave ou falecimento, devidamente comprovados de pai, mãe, filho, cônjuge, companheiro ou irmão, com imediata comunicação ao juízo competente. Artigo 51. A decisão judicial relativa à execução de medida socioeducativa será proferida após manifestação do defensor e do Ministério Público. Capítulo 4 do Plano Individual de Atendimento. Artigo 52. O cumprimento das medidas socioeducativas em regime de prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, semiliberdade ou internação dependerá de Plano Individual de Atendimento, PIA, instrumento de previsão, registro e gestão das atividades a serem desenvolvidas com o adolescente. Parágrafo único. O PIA deverá contemplar a participação dos pais ou responsáveis, os quais têm o dever de contribuir com o processo ressocializador do adolescente, sendo esses passíveis de responsabilização administrativa, nos termos do artigo 249 da Lei 8.069, Estatuto da Criança e do Adolescente, civil e criminalmente. Artigo 53. O PIA será elaborado sob a responsabilidade da equipe técnica do respectivo programa de atendimento, com a participação efetiva do adolescente e de sua família, representada por seus pais ou responsável. Artigo 54. Constarão do plano individual, no mínimo, inciso 1, os resultados da avaliação interdisciplinar. 2. Os objetivos declarados pelo adolescente. 3. A previsão de suas atividades de integração social ou capacitação profissional. 4. Atividades de integração e apoio à família. 5. Formas de participação da família para efetivo cumprimento do plano individual. 6. As medidas específicas
de atenção à sua saúde. Artigo 55. Para o cumprimento das medidas de semiliberdade ou de internação, o plano individual conterá ainda: inciso 1, a designação do programa de atendimento mais adequado para o cumprimento da medida. Inciso 2, a definição das atividades internas e externas, individuais ou coletivas, das quais o adolescente poderá participar. Inciso 3, a fixação das metas para alcance e desenvolvimento de atividades externas. Parágrafo único. O PIA será elaborado no prazo de 45 dias da data do ingresso do adolescente no programa de atendimento. Artigo 56. Para o cumprimento das medidas de prestação de serviços à comunidade e de liberdade assistida, o PIA será elaborado no prazo de 15 dias do ingresso do adolescente no programa de atendimento. Artigo 57. Para a elaboração do PIA, a direção do respectivo programa de atendimento, pessoalmente ou por meio de membro da equipe técnica, terá acesso aos autos do procedimento de apuração do ato infracional e aos dos procedimentos de apuração de outros atos infracionais atribuídos ao mesmo adolescente. Parágrafo 1º. O acesso aos documentos de que trata o caput deverá ser realizado por funcionário da entidade de atendimento, conforme credenciado para tal atividade, ou por membro da direção, em conformidade com as normas a serem definidas pelo Poder Judiciário, de forma a preservar o que determinam os artigos 143 e 144 da Lei 8.069, Estatuto da Criança e do Adolescente. Parágrafo 2º. A direção poderá requisitar ainda, inciso 1, ao estabelecimento de ensino, o histórico escolar do adolescente e as anotações sobre o seu aproveitamento. Inciso 2, os dados sobre o resultado de medida anteriormente aplicada e cumprida em outro programa de atendimento. Inciso 3, os resultados de acompanhamento especializado anterior. Artigo 58. Por ocasião da reavaliação da medida, é obrigatória a apresentação pela direção do programa de atendimento de relatório da equipe técnica sobre a evolução do adolescente no cumprimento do plano individual. Artigo 59. O acesso ao plano individual será restrito aos servidores do respectivo programa de atendimento ao adolescente e a seus pais ou responsável, ao Ministério Público e ao defensor, exceto expressa autorização judicial. Capítulo 5 da atenção integral à saúde de adolescente em cumprimento de medida socioeducativa. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 60. A atenção integral à saúde do adolescente no sistema de atendimento socioeducativo seguirá as seguintes diretrizes. Inciso 1. Previsão nos planos de atendimento socioeducativo e todas as esferas da implantação de ações de promoção da saúde com o objetivo de integrar as ações socioeducativas, estimulando a autonomia, a melhoria das relações interpessoais e o fortalecimento de redes de apoio aos adolescentes e suas famílias. Inciso 2. Inclusão de ações e serviços para a promoção, proteção, prevenção de agravos e doenças e recuperação da saúde. Inciso 3. Cuidados especiais em saúde mental, incluindo os relacionados ao uso de álcool e outras substâncias psicoativas, e atenção aos adolescentes com deficiências. Inciso 4. Disponibilização de ações de atenção à saúde sexual e reprodutiva e a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. Inciso 5. Garantia de acesso a todos os níveis de saúde, de atenção à saúde, por meio de referência e contrarreferência, de acordo com as normas do Sistema Único de Saúde, SUS. Inciso 6. A capacitação das equipes de saúde e dos profissionais das entidades de atendimento, bem como daqueles que atuam nas unidades de saúde de referência voltadas às especificidades de saúde dessa população e de suas famílias.
Inciso 7. Inclusão no sistema de informação de saúde do SUS, bem como no sistema de informações sobre atendimento socioeducativo, de dados e indicadores de saúde da população de adolescentes em atendimento socioeducativo. Inciso 8. Estruturação das unidades de internação conforme as normas de referência do SUS e do SINASE, visando ao atendimento das necessidades de atenção básica. Artigo 61. As entidades que ofereçam programas de atendimento socioeducativo em meio aberto e de semiliberdade deverão prestar orientações aos socioeducandos sobre o acesso aos serviços e às unidades do SUS. Artigo 62. As entidades que ofereçam programas de privação de liberdade deverão contar com sua equipe mínima de profissionais de saúde, cuja composição esteja em conformidade com as normas de referência do SUS. Parágrafo 1º. O filho de adolescente nascido nos estabelecimentos referidos no caput deste artigo não terá tal informação lançada em seu registro de nascimento. Parágrafo 2º. Serão asseguradas as condições necessárias para que o adolescente submetido à execução da medida socioeducativa de privação de liberdade permaneça com seu filho durante o período de amamentação.